Bom dia, sexto ano, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa. E hoje, você lembra quando? Objetivos da aula: identificar os aspectos estruturais relativos aos gêneros textuais, relato pessoal e poema. Estabelecer relações entre os dois gêneros textuais apresentados. Eu sou a professora Andreia e vou moderar a aula da professora Elaine. Bom dia, Elaine. Bom dia, Andreia. Bom dia, alunos, pais, professores que nos acompanham. Tudo bem? Como a Andreia disse, continuaremos hoje a falar um pouquinho sobre o relato junto com o poema. Será que eles têm alguma semelhança, diferenças? Vamos lá então para a nossa perguntinha inicial? Pode pôr para eles, por favor? Que relação podemos estabelecer entre um relato pessoal e um poema? Será que nós podemos estabelecer alguma relação entre esses dois gêneros? Vamos lá então? 2 minutinhos para vocês responderem. Vamos lá, Elaine, ó. Bora lá. A Sofia, da Promilena, disse: o relato relata um fato que aconteceu com a pessoa e o poema também conta algo que aconteceu com a pessoa. Acho que é o Davi, da Proelaine, colocou: os poemas podem ser pessoal às vezes. Sim. A Pro Rosana colocou: sim, os poetas relatam sua visão pessoal das coisas. Muito bem. A Letícia, da Prodenise, colocou: o relato fala o que aconteceu com a pessoa. Mais umas duas, por favor. A Camila disse: o relato pessoal e o poema têm em comum que ambos, e ela não conseguiu terminar. Aí o professor Marcelo colocou: as narrativas em primeira pessoa. Isso, muito bem. Subjetividade, a Proedilene. Perfeito. É o E quê? só a última, a Laura Helena, da Prolaura: um poema é para você se expressar. Isso. Então, a palavrinha de hoje aí, subjetividade, né? Aquilo que eu vejo a partir da minha visão, do meu contexto, da minha história, das minhas experiências. Nós comentamos na aula passada, né, que o relato, claro, ele é pessoal e sempre tem aquele tiquinho de sentimento a mais, né? Como eu me senti, às vezes intensificamos demais o que vivenciamos, fazemos uma releitura. E os poemas, em sua maioria, também, né? Tem essa questão da subjetividade, dos sentimentos, as relações e experiências. Então, a palavrinha de hoje é subjetividade, tá? Aquilo que eu vejo, que eu expresso a partir do meu contexto, das minhas sensações, emoções, histórias, ok?
Quer complementar, André? Eu queria falar que no relato, então, seria mais o que aquilo representou para mim do que, de fato, o que aconteceu, Sim, né? sim. Como eu senti aquilo, né? Por isso essa semelhança, então, com o poema, né? São os dois, o poema também é tomado de emoção, né? Sim, sim, ótimo. Porque nós vimos no texto da aula passada, a gente vai fazer a leitura dele de novo, né? Que era uma coisa simples ali de domingo, que ele vivenciava com a mãe, os cookies, então assim, pode ser que para outra pessoa era, nossa, grandes coisas, um cookies, né? Mas não, para ele era algo muito intenso, né? Mexia ali com sentimentos, as sensações. Tanto é que no final do poema ele diz, hoje é domingo, então é como se ele estivesse vivenciando tudo aquilo de novo, tá? Então, continuando aí, a Pro Andréia vai reler pra gente o texto, para quem não estava, a gente revê aí um pouquinho do tema e, na sequência, ela lerá aí o poema Meus 8 anos. Já vão observando aí, na estrutura, qual que é a diferença no conteúdo, tem alguma diferença, semelhança, como os sentimentos são expressos aí, ok? Andréia? Então, vamos lá. Infância. Nas manhãs de domingo, acordava e ficava na cama enrolando para levantar. Mas quando sentia aquele cheirinho de cookies vindo da cozinha, não tinha dúvida. Pulava da cama com a boca salivando de vontade de comer aquela delícia que a minha mãe preparava. Quando chegava à cozinha, minha mãe olhava-me com um largo sorriso no rosto e dizia: "Acordou cedo por quê? Esse cheirinho tá tão bom assim? Volte a dormir, filho." Respondia meio sonolento, mas com uma vontade de comer aquela delícia. Só mesmo essa gostosura para me fazer pular da cama tão cedo no domingo. Quero comer só um. Ela, pois, sabia que eu comeria uns 10 cookies e voltaria para a cama, porque era domingo e eu podia ficar até mais tarde deitado, dormindo, sonhando. Então, antes que deitasse na cama novamente, escutava a minha mãe falando: "Pedro, antes de pegar no sono das 8, escova os dentes", dizia rindo. "Mãe, esse gostinho na boca ajuda a sonhar", respondia. Adorava as manhãs de domingo com aquele cheirinho irresistível que me fazia pular da cama tão cedo. Esse cookie, cheiroso no ar, crocante por fora, macio por dentro e, às vezes, bem recheado de gostosuras, tipo brigadeiro ou creme de avelã. Continuo gostando de cookies, pois deixam-me sempre com saudade da minha infância querida, recheada de delícias maternas. Ontem foi domingo. Isso, ótimo. Deixa eu só corrigir aqui como eles são expressados, né? Eu falei expressos. É que quando eu falo uma coisa errada, ela tá lendo aqui, eu não tô prestando atenção no que ela disse. Tô falando, eu preciso corrigir o que eu disse. Então, só para corrigir a minha fala anterior. Pode voltar essa mesma tela para eles, por favor? Tem uma parte aqui no final que ele fala assim: bem recheado de gostosuras, tipo brigadeiro ou creme de avelã. Então, assim, para uma pessoa que nunca experimentou um creme de avelã, ela também, a partir dessa história do outro, ela começa a criar ali uma perspectiva, né? Nossa, devia ser gostoso mesmo. Creme de avelã deve ser muito bom, né? Então, quando o outro lê a história, como nós dissemos, vai ter uma outra interpretação a partir do contexto dele, das experiências que ele vivenciou, ok? Vamos aí então para o segundo texto. Esse poeminha nós já trabalhamos o ano passado, acredito que esse ano também, quando nós vimos ali poema, poesia, qual que é a diferença, tá? Então, Meus 8 anos. Já pensem aí, o título do outro era Infância. Esse, Meus 8 anos. Já tem uma relação? Já podemos estabelecer uma relação entre os dois textos? Pode ler, Andréia, por favor. Então, vamos lá. Que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras à sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de amores cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Dias da minha infância, meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e os beijos de minha irmã. Muito bem. Então, a aurora, a gente aqui no texto tem uma ideia de
os primeiros fatos, os primeiros acontecimentos, o início, fagueira de aconchego, aquilo que traz alegria, tá bom? Aconchego é esse sentido aí no poema. Então observem que ele também traz aí um relato também. A gente consegue observar um relato nesse poema aí, dessa época dos 8 anos dele. Como ele vivenciava, como era a relação dele com as pessoas, o espaço em que ele estava inserido também é comentado nesse poema. E como ele se sentia? Era uma coisa agradável? Não. E observe que ele faz uma relação com agora, né? Pode voltar a tela para eles, por favor? Ó, que ele fala ali no segundo quadrinho. Nessa risonha manhã. Em vez de mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos da minha irmã. Então faz uma relação, aparentemente, aí, embora nós não tenhamos o poema por completo aqui, de que agora não é tão bom quanto quando ele tinha 8 anos. Né? Então essa relação da infância aí, claro, né, que infelizmente nós não temos um cenário ideal no nosso país, mas normalmente, né, a criança tem aquela ingenuidade, então mesmo que ela esteja aí num contexto, eu não estou idealizando, tá, o ruim, mas a gente sabe que a criança tem essa ingenuidade, que em diversos contextos ela ainda consegue ver alegria, esperança por conta da ingenuidade dela. Então a criança ainda tem esse escape, digamos assim, né? E a gente, quanto adulto já, aí com a realidade, a gente consegue observar essas mágoas, né? Então, mesmo provavelmente aí, né, ele como adulto agora, porque ele está relembrando aí os 8 anos, então ele relembra isso como uma coisa gostosa, as sensações que ele teve, os lugares, as bananeiras, as laranjeiras. A gente pode pensar aí que provavelmente não era na cidade que ele vivia, né, então provavelmente era um lugar afastado, cidade assim, né, das grandes capitais, era afastado. Então olha quantas relações nós podemos aí estabelecer entre ambos, tá? Você quer falar alguma coisa, André? Não. A Pro Edilene colocou no poema, percebe-se que o narrador já é adulto. Isso. Né? Então tem a diferença aí. É que no outro, ele também é adulto. Sim. Né? Se a gente, não sei se existia essa pergunta, acho que eu acabei falando. Não, pode. No outro, ele também é adulto. Quando ele fala hoje é domingo, ele deixa isso muito para trás. É que fica muito forte a parte que é narrada por ele, Sim. né, ainda, né? É como se ele estivesse pequeno. Né? Mas a gente percebe que ele continua, até porque ele fala, né? E ontem foi domingo, né? E deixa aquilo no ar como se, puxa, veio tudo isso à minha mente novamente, né? Isso mesmo. Muito bom. Muito bom, Pro Edilene. E aí temos algumas perguntinhas, pode colocar para eles, por favor. É hora de entender o texto. Vamos às perguntas. Após a leitura dos textos Meu 8 anos e Infância, estudado na aula 1, o texto Infância, né? É possível perceber semelhanças entre eles? Já demos a resposta, hein? Justifique sua resposta. E B, os textos lidos nas 2 aulas apresentam a mesma estrutura textual? Por quê? Então, o formato dos textos é a mesma ou diferente? Vai dizer sim ou não e justificar. Por quê? Sim, por quê? Não, por quê, ok? 2 minutinhos para vocês responderem. Vamos lá?
Vamos lá, Elaine. Bora lá. Ficou uma pergunta para trás, mas eu vi que tem uma ali que vai coincidir, aí você comenta. Qual a relação entre os dois poemas? Vamos prestar atenção, não são dois poemas. A Elaine vai continuar isso. Deixa eu ver aqui. A Maria Eduarda da Promilena diz, sim, os dois falam da infância. Ela falou em relação a 2A, tá? A Pro Marcela, sim, ambos falam a respeito da infância. O Jonatas da Pro Rosana, sim, os dois contam sobre a infância. O Nicolas do Pro Elcio, sim, estão contando como foi sua infância, né? O Pedro Miguel, da Denise, da Pro Denise, sim, ambos falam a respeito da infância. A Sofia, da Pro Milena, a Sofia sempre participando também, Sim. né? Da letra B. Não, um é poema e outro um relato. Pela estrutura do texto, as linhas, as falas, muito bem, pontuado, né, por ela. E a Giovana da Pro Maria Aparecida. Sim, porque os dois textos falam sobre a infância, isso em relação a A. Ótimo, tá ótimo. Pode pôr a tela para eles, por favor, aí eu vou comentando. Então, temos lá. Sim, os dois textos abordam o mesmo tema, a saudade da infância. Então, a subjetividade, né? Ambos falam a partir da sua visão ali sobre a infância, essa saudade, e vão contando aí como era, ok? Aí a B, pode pôr para eles. Os textos lidos nas duas aulas apresentam a mesma estrutura? Não, né? Os textos não apresentam a mesma estrutura textual. O primeiro está escrito em prosa, ou seja, aqueles parágrafos, ok? Utiliza parágrafos e conta uma história. Não que o segundo não conte, também conta. Mas esse formato, né, está bem diferente. O segundo texto nós temos um poema. Nós já tratamos disso, poema e poesia, né? Então a poesia está relacionada aí com o conteúdo, né? A subjetividade, de novo, vou falar muito isso hoje, tá? Então, nós já falamos que podemos ter poesia numa foto, podemos ter poesia numa música, podemos ter poesia ao sentar-se à mesa, né? Conversando com as pessoas, uma reunião familiar. Eu até relatei para vocês que um dia eu estava indo embora e tinha um senhor em situação de rua e fiquei bem impressionada que ele estava ali sentadinho, perto das coisas dele e lendo um livro, né? Então, eu vi poesia naquilo que eu falei assim, nossa, nessa situação que ele está, ele ainda consegue ele sentar e fazer essa leitura aí. Então, aquilo para mim, de novo, não estou romantizando a situação ruim, tá? É que a partir disso eu vi, nossa, interessante, né? Será que nós, assim, numa situação melhor, a gente para ler um livro? Então, nessa questão, tá bom? Pode voltar a tela para eles, por favor. Então, o primeiro um texto em prosa, um relato, né, em primeira pessoa, e o segundo aí, o poema, em versos e estrofes. Tem a questão da musicalidade também, né, que são características aí mais específicas do poema. Então, sim, há poesia nos dois, né, a forma como é contada, essas sensações, esses sentimentos, mas a estrutura é completamente diferente, ok? E isso aí que a gente vai perceber a diferença dos gêneros. Então, no primeiro eu tenho um relato pessoal e no segundo um poema, tá? Os dois têm poesia, mas a estrutura é diferente, ok? Quer complementar, André? Não, é isso aí mesmo, muito bom. Okay. Então, continuando aí mais perguntinhas, pode colocar para eles, por favor. Elabore uma lista apontando as características e diferenças entre os dois textos lidos. Acabei de falar para vocês, né? Então, já vou até colocar a resposta aí para a gente adiantar um pouquinho. O primeiro texto é uma narrativa em primeira pessoa do singular, eu, um relato pessoal, cujo tema é saudade da infância, apresentando um tempo, um espaço, personagens que nós detalhamos na aula passada, o enredo, né? Enredo escrito em prosa, parágrafos. Anotem aí, porque geralmente quando aparece essa palavrinha prosa, vocês esquecem o que é, tá bom? O poema Meus 8 Anos é estruturado em versos, com estrofes e rima. Tem como tema a saudade da infância, tem um eu lírico, ok? E a D, vimos que um tema ou assunto pode ser abordado em forma de poema ou até mesmo em forma de um relato pessoal, ou diversos outros gêneros, tá?
Que tal expressarmos o tema infância em uma linguagem não verbal? Será que é possível isso? Eu elaborar aí um poema somente com a linguagem não verbal? Com imagens, sons, dança? Sim! Né? Nós vimos isso quando estudamos lá de novo poema e poesia. Tá? Então, é possível sim. Os textos não são apenas com palavras. Né? Nós observamos isso aí quando vimos a linguagem verbal, não verbal, a multimodal, ou mais conhecida como mista, aí que trabalhamos as duas, tá? Mas o foco aqui é a linguagem não verbal, ok? Será que é possível isso? Aí eu trouxe algumas dicas para vocês, tá? Pode voltar a tela para isso, por favor. Faça um desenho, uma pintura, ou até mesmo um painel com recortes de jornal e revistas, sobre a temática em questão, que é a infância. Em seguida, exponha para a turma sua produção. Então, eu trouxe algumas coisas aqui, algumas sugestões. Aí, os professores de vocês irão adaptar como achar melhor, né? Ou aí na casa de vocês, com os pais. Eu sei que vocês são bem criativos, tá bom? Então, eu trouxe aí algumas imagens para vocês. Aí, eu vou dar um minutinho para vocês dizerem. Então, essas 3 imagens aí, né? O que te lembra? Que relação nós podemos estabelecer com a infância? Vamos lá, então? Um minutinho para vocês dizerem. Vamos lá, Elaine, olha. Antes, a Andréia tem um complemento aí. Pode complementar, em relação Andréia. à prosa, né? Porque você falou, ó, lembrem um que um é prosa, outro é poema. Então, ser prosa está relacionado ao fato dele ser de uma forma mais próxima da forma como falamos. Então, nós não falamos por meio de versos, né? Fazendo rimas. Não. Hora ou outra isso acontece, mas não é dessa forma. Então, o texto em prosa é o texto que reproduz a forma mais próxima da forma que nós falamos. Né? A gente tem, quando muda de parágrafo, né? Quando tem uma pausinha para uma outra parte, então é a mudança de parágrafo, a mudança de linha, né? O ponto, a vírgula. Por isso a importância também da pontuação na hora que vai colocar no papel, né? Porque isso é reproduzido na hora da fala, ok? Sim. Então vamos lá. Várias aqui participações. A Letícia, da Prodenise, colocou futebol, aniversário, bebê. A Proluci falou, meus filhos, festa e brincadeiras. Olha só, já tem uma, né? As referências serão diferentes para as mesmas imagens, né? Em virtude da história de cada um, né? Muito legal. O Gabriel colocou, quando eu era bebê, meu aniversário, brincadeiras. Gabriel também sempre participa, hein? Sim. A Vitória da ProMary, brincadeiras. A Maria Júlia da ProViviane, infância. A Giovana colocou infância. Deixa eu ver se... É legal, ó, como a história interfere, né? Eu tô olhando ali as bexigas, aquelas bexigas de shopping, né? Que são caríssimas, ou até na feira. Então, aí você queria uma bexiga, não, vamos ali que depois eu compro, né? Aquela na fala volta, de mãe. Ou você eu compro. Ou você comprava e tinha a má sorte da bexiga ir embora. Isso, você mal tinha colocado no braço, isso ela mesmo. escapava, né? E o nosso tempo acabou, vou passar rapidinho aí as outras imagens para vocês. Ó. Aí tínhamos o aviãozinho, o fliperama, não sei se os jovens conhecem, apesar que eu sou jovem também. Nós somos jovens, né? Aí temos aí um relógio, que relação que a gente pode estabelecer, né? Essa cadeirinha, tá bom?
E aí, mão na massa. Você conhece outro poema com essa temática? Que dá para fazer uma pesquisa de outros poemas com esse tema na internet ou em outros meios, depois montar uma lista e em seguida escolher um para recitar para a turma? Vamos fazer? Então fica aí para vocês um mão na massa e lá em cima o título faltou um M. O que te lembram, né? Porque a gente tem várias imagens. Depois vocês consertem aí, por favor. Beijocas, muito, muito obrigada, Andreia. Obrigada, Elaine. Obrigada, sexto ano, professores e alunos. Beijos para vocês. Até amanhã. Até amanhã. Beijos.